ao Fora de Série Podcast especial em Israel. Como vocês estão vendo, nosso cenário está muito diferente, porque a partir de hoje, todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, nós traremos um episódio inédito para você, direto aqui da Terra Santa, com muitas curiosidades sobre o período dos primeiros reis de Israel. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas essas novidades. O nosso convidado de hoje é o Ariel Horovitz. Tudo bem, Ariel? Tudo bem, Ana. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. O Ariel trouxe a gente até Gilgal para a gente falar um pouquinho mais sobre o período da coroação de Saul, que foi a ascensão dele como rei e também de sua queda. Então vem com a gente! Ariel, então nós estamos aqui em Gilgal. Gilgal fica ao norte de Jericó, certo? E a gente está aqui próximo ao Vale do Jordão. Isso, estamos no próximo Vale do Jordão, ao norte de Jericó. É um campamento. Inclusive na Bíblia não diz Gilgal, na Bíblia hebraica, diz o Gilgal, como dizendo o campamento. E vemos realmente uma estrutura aqui redonda, muito bonita, que lembra aqueles dias do profeta Samuel, do rei Saul e outras figuras. É um dos momentos mágicos que tem na terra de Israel, onde a arqueologia conversa com a Bíblia em forma direta. Porque aqui vemos realmente a estrutura sobreviveu já há 3.200, 1.300 anos atrás, idêntico, ou seja, um lugar realmente muito especial aqui. E quente, hein? Bastante. 42 graus, eu vou até colocar o chapéu para a gente continuar nosso bate-papo. E, Ariel, Gilgal é mencionado diversas vezes no Antigo Testamento, né? Que passagens que a gente pode destacar? Por exemplo, temos no livro de Josué, quando o povo de Israel atravessa o Jordão e está presto a conquistar Jericó, eles se reúnem em Gilgal, prestos a conquistar Jericó. Mas na frente também vemos Gilgal na história de Samuel, de Saul, de Davi também, como um lugar de reunião, onde não só era o lugar de reunião prévio a uma guerra, a declaração de uma guerra, ou voltando de uma guerra, também era um lugar de culto, de sacrifícios, onde se faziam cerimônias, onde todo o povo se reunia. Inclusive dá para ver aqui atrás de nós, de alguma forma, as grades, né? Que as pessoas estavam sentadas aqui presenciando os diferentes cultos ou cerimônias que se realizavam nesse lugar. A gente consegue imaginar as pessoas sentadas ali atrás, né? Não só as pessoas, milhares de pessoas. Milhares de pessoas sentadas aqui, essa gritaria. Inclusive estamos num lugar baixo, rodeado de colinas, de montanhas. Então a acústica também é fascinante. Quando a gente fala um pouquinho do período, né, desse período dos juízes, o final do período dos juízes, quando vem Samuel, qual que é a importância de Gilgal no período de Samuel? O que ele vinha fazer aqui em Gilgal? Então, Gilgal, como um lugar de encontro do povo, era um lugar onde Samuel vai coroar a Saul e vai ser no Gilgal, ou seja, um lugar onde todo o povo se reunia. Declaração de guerra, inclusive Saul, bem no início do seu reinado, ele vai ter muitas guerras contra os amonitas em Jabes-Gilad, contra os filisteus, que estão mais para o sul da terra de Israel. E a declaração de guerra, a preparação, vai ser aqui, no Gilgal. E eu também queria fazer o caminho que talvez Samuel tenha feito. Vamos lá? Vamos lá, com prazer. Então aqui seria o caminho que os sacerdotes faziam? Exatamente. Como o Gilgal em hebraico era um lugar também de cerimônia, então os sacerdotes faziam cerimônia e entravam por esse caminho. E o interessante é que nós vamos agora entrar por o caminho que os sacerdotes faziam, e essas pedras estão já 3.200 anos. Testemunha muda, podemos dizer, do que aconteceu aqui há 3.300 anos. Ninguém mexeu, ou seja, está, diria, tal como os sacerdotes deixaram naquela época. A gente consegue imaginar, por exemplo, o profeta Samuel passando por aqui. Por exemplo, o profeta Samuel entrando por aqui, ou outros, né, sacerdotes também fazendo a cerimônia, as pessoas sentadas aqui assistindo todo esse espetáculo do sacrifício. O sítio arqueológico data de 3.200, 3.300 anos atrás. Não significa que depois não continuou sendo usado por outras gerações. Okay. Quando falamos do profeta Samuel, estamos falando do século X, antes da era cristã, ou seja, 3.000 anos atrás. E é provável, sim, que Samuel
talvez esteve por aqui, né? Como nos relata a Bíblia. Que legal. E o profeta, quando ele vinha normalmente para Gilgal, ele vinha com qual objetivo? O profeta Samuel, e no geral Gilgal, tinha o objetivo de ser um lugar de reunião das pessoas. Gilgal menciona 39 vezes na Bíblia, mas como um lugar de acampamento, de reunião do povo, de culto religioso, sacrifícios, coroar um rei, por exemplo. E temos a história de Saul, que Saul foi várias vezes coroado, né, ou nomeado rei. Então o lugar era um lugar como esse. Gilgal, em hebraico, se diz Gilgal. E é uma palavra muito interessante, porque em hebraico moderno, Galgal é roda, Gal é onda. Então, geralmente, o Gilgal é o nome de uma estrutura, não de um sítio, não de uma cidade. E Gilgal tinha forma circular, por isso Gilgal vem da mesma raiz de Galgal, que é roda. E se nós vemos aqui, vemos realmente todas essas pedras aqui, marcando uma estrutura circular. Inclusive, se nós lemos a Bíblia em hebraico, e espero que muitos de vocês aprendam hebraico para poder ler a Bíblia no seu idioma original, vocês vão notar que não está escrito Gilgal, está escrito Ha-Gilgal. Que significa Ha-Gilgal? O Gilgal, ou seja, o campamento. O campamento tem uma forma circular, onde o povo se reunia para diferentes objetivos, tal como a Bíblia nos relata também com a história de Josué, com a história de Samuel e outras figuras. E aqui você estava me falando, né, quando a gente imagina como que era, né, naquele tempo de Samuel, que as pessoas se reuniam naquela parte ali, elas ficavam sentadas, enquanto, por exemplo, Samuel levava uma mensagem aqui, um Exatamente. levava. Vocês podem ver uma espécie de grade, né, na montanha. E presta atenção que o Gilgal, né, ou seja, a estrutura em forma de acampamento, geralmente estava em lugares que estavam rodeados de montanhas. Agora, se é um lugar de culto religioso, geralmente as culturas antigas era o lugar mais alto. Não aqui. Aqui é um lugar, vocês podem ver, rodeado de colinas e montanhas. Então, vemos aqui que a estrutura natural da colina servia também para que as pessoas possam sentar. E estamos falando de milhares de pessoas. Imaginem isso. Inclusive a Bíblia nos diz na história de Saul, tinha 2.000 pessoas aqui, né? Já prepararam inclusive 10.000 pessoas, os soldados para ir para a guerra. Então pode imaginar esse lugar cheio de pessoas, né? Com barulho, e Samuel falando, e talvez Saul falando. Então esse é um lugar que, graças a Deus, o tempo não prejudicou e está se mantendo tal como nós vemos aqui. E uma coisa interessante, esse lugar é muito pouco conhecido pelos visitantes regulares que vêm para Israel. Dá realmente para sentir, ver, vivenciar aquela experiência, né? Por exemplo, nós estamos agora nos aproximando ao lugar dos sacrifícios, ao altar de sacrifícios. Então, olha, dá só simplesmente abrir os olhos e ver essa estrutura gigantesca de milhares de pessoas gritando, conversando, dançando, né? Era uma reunião do povo inteiro. Imagina, né? Grito de guerra, por exemplo, aqui, né? E até eu acho que tem uma boa acústica aqui, né? Que dá para uma pessoa, por exemplo, como Samuel ou como Saul, falar e todo o povo aqui ouvindo, porque a acústica é boa entre as montanhas. Então agora vamos nos aproximar aqui ao altar de sacrifícios. E a gente consegue mensurar qual que era a população daquela época? Da população no geral, Israel? tem estudos sobre isso, mas não se sabe com precisão. Não tinha censos naquela época, como saber, mas né? aproximadamente algumas dezenas de milhares, com certeza chegamos a ter entre as 12 tribos, né? Legal. Vamos lá. Inclusive tem um episódio muito forte quando a gente fala do reinado de Saul, em que ele vem para Gilgal e ele não espera Samuel, né, para o sacrifício. Exatamente. E a gente está nesse local que é um local de sacrifício aqui em Gilgal. Exatamente. Né? Era um local. Era um lugar, inclusive, né? estamos sentados no lugar de sacrifício. Sim. Olha, prestem atenção como se conservou em forma especial, né? Então estamos no lugar de sacrifícios. Saul parece que não tem a paciência de esperar a Samuel, e Saul, de alguma forma, eu diria uma figura trágica, né? Porque ele foi coroado rei por acaso, né? Foi procurar umas mulas, uns animais que ele perdeu,
e de repente virou rei, de um dia para outro. Imagina que você está caminhando por aqui e vem sei lá, alguém do Brasil e fala, olha Ana, você agora é presidente do Brasil, vai lá administrar. Uma coisa parecida, né? Mesmo que aparentemente Saul era um soldado, tinha certa liderança, carisma, mas de todo jeito Saul vai ser coroado rei, mas ele vai ser muito, muito dirigido por Samuel. Realmente tem uma figura trágica, onde ele não consegue demonstrar todo esse potencial de liderança que Saul tinha. Então, e esse caso triste, podemos dizer que Saul parece que não teve paciência de esperar que Samuel venha a dirigir o culto, né, do sacrifício antes de uma guerra. E Saul faz esse sacrifício antes de Samuel. Samuel chega e deu uma bronca em Saul, e Saul pediu desculpas, perdão. Que guerra era essa que fez Saul, né, enfim, se antecipar, não esperar Samuel? O que estava acontecendo? Então, estavam prestes a uma guerra, né? Uma guerra Contra quem? contra os filisteus, né? Que era o mega inimigo da época. Sabemos os filisteus que constantemente estavam assediando o povo de Israel. Os filisteus são um povo que na antiguidade estava na região da costa do sul-oeste da terra de Israel, que seria hoje em dia a faixa de Gaza, Ashkelon, Ashdod e outras cidades, e eles estavam constantemente avançando para a região das montanhas. Essa região que vemos aqui, ou seja, além das montanhas que vemos aqui, a região que chama acima da montanha, a cordilheira central da terra de Israel, que era onde as tribos, né, muitas tribos de Israel estavam aí e constantemente assediando. Inclusive vemos a história de Sansão, que é anterior, como vemos os filisteus o tempo todo tentando conquistar mais e mais e mais. Então, o grande inimigo é o que eram os filisteus. E vou dizer uma coisa, né? Saul realmente é uma figura trágica, mas a Bíblia nos conta várias vitórias que Saul teve apenas iniciou seu reinado, né? Por exemplo, do outro lado do Jordão, tínhamos um povo chamado os Amonitas. Ele consegue vencer, e ele também consegue vencer os filisteus em diferentes ocasiões, inclusive com o rei Davi, a famosa história de Davi e Golias. Não esquecemos que quem era o rei naquela época era Saul. Mas aí também vemos esse constante assédio de filisteus contra o povo de Israel. E é curioso quando a gente fala de Gilgal, quando a gente vê na Bíblia, que Samuel pede para o povo sempre se reunir aqui em Gilgal, né? Então eu imagino, né, nesse sol que nós estamos aqui, o quanto as pessoas caminhavam para chegar aqui nessas reuniões, né? Exatamente. Imagino que dias viajando. Exatamente, dias provavelmente caminhando, né? De diferentes lugares da terra de Israel. Eu quero acreditar que Samuel não fazia essas cerimônias no verão, né? Agosto aqui é duríssimo, é duríssimo. Temos do outro lado do Jordão também regiões que eram parte das tribos de Israel, ou seja, vinham para um lugar central de reunião. O que significava o sacrifício nesse local aqui que nós estamos? O que era o sacrifício? Era um sacrifício para Deus, né? Para que Deus dê a bênção, para que Deus dê apoio. Por isso, antes de uma guerra, não iam sair uma guerra sem ter um sacrifício. Não iam sair para uma guerra sem ter essa bênção de Deus. Era uma coisa central, mas não só no povo de Israel. Nas culturas antigas, né? Outros povos que adoravam deuses, estátuas pagãos, também era uma forma de garantir que vamos ter sucesso nessa guerra. E guerra é uma questão que vocês sabem, de vida ou morte. Então era super necessário, era indispensável antes de ir para uma guerra. Só que quando a gente fala de sacrifício, era Samuel que deveria estar aqui fazer, não Saul, né? Isso. Samuel como o líder religioso. Samuel é um profeta. Profeta era, de alguma forma, um representante de Deus na terra. Aquele que se comunicava com Deus e transmitia a palavra divina para o povo. Então, por isso, ele tem essa autoridade. Além da personalidade de Samuel, que aparentemente, pelo que a Bíblia nos conta, tinha uma personalidade forte. Além de ser aquele que recebia o contato divino, né, diretamente, também tinha um caráter bem forte para impor sua autoridade. E quando a gente fala de Samuel, Samuel foi o último juiz naquele período. Antes de Saul, Israel era governado por juízes. Isso, a partir de Saul começa o primeiro rei,
E Samuel, olha, Samuel estava em contra. Em contra, ele falava, o único rei é Deus. Mas o povo queria um rei igual a todos os povos. E presta atenção como a Bíblia é impressionante, né? Porque Samuel diz, vocês sabem que é um rei? E abro parênteses, né? Toda coincidência com a modernidade é coincidência, né? Toda comparação com a realidade é coincidência. Por quê? Porque Samuel disse, olha, o rei vai pegar impostos, vai pegar suas cabras, suas vacas, vai mandar você para a guerra, vai pegar suas mulheres. É isso que vocês querem? Ou seja, de alguma forma, está dizendo, olha, o rei, o governador, o presidente vai cobrar impostos. É isso que vocês querem? Então, saibam que isso pode acontecer. Ainda assim, o povo quer um rei e constantemente Samuel dá a entender que está em contra que tenha um rei. E menos ainda um rei como Saul, que está em contra quase o tempo todo. Por isso sempre digo que a figura de Saul é uma figura trágica, porque ele ascende ao poder sem ter apoio. Inclusive o povo, né, tem uma frase aí no livro de Samuel, na Bíblia, que diz, mas quem é esse Saul? Tipo, de onde que Saul surgiu? É um rei que tem que lidar com muitos obstáculos ao redor dele. Inclusive a filha, Michal, está até engana ele, né, para defender o marido, Davi. Ou seja, é um rei realmente que, por um lado, não tem apoio do povo, mas, por outro lado, ele tem várias vitórias importantes e ele construi uma liderança muito interessante. Mas tem um momento na vida de Saul em que ele deixa de priorizar Deus, né? E a gente entende tudo isso que você falou, por que começa a acontecer todas essas consequências, né? Essa cena do sacrifício, né? E tantos outros episódios, se você quiser estar aqui pra gente, mas a gente começa a perceber que Saul começou aquele rei, né? Aparentemente inseguro e que não se achava bom o suficiente para o cargo, mas ao longo dos anos a gente vê um rei que gostou mais do poder. Provavelmente deveria, né? ele começa a construir uma liderança interessante, porque ele começa a ganhar guerras. O principal problema do povo de Israel eram os inimigos que estão ao redor. Então ele consegue de alguma forma criar estabilidade política na região, mas tem um episódio no livro de Samuel que Deus manda Saul acabar com os amalequitas, né? Ou seja, um povo que tem que matar todos, crianças, vacas, mulheres, homens, o rei, acabar com todos. E o que acontece aí? Saul faz esse trabalho, mas houve uma exceção aí. De repente as cabras estão aqui, as vacas estão aqui, o rei, trouxeram o rei, Hagag, trazem um rei aqui, e aí Samuel inclusive, né, interroga ele, peraí, Deus não te falou que tem que matar todos? Eu matei todos. E aí Samuel, é interessante como a Bíblia conta isso. Mas é que eu estou ouvindo aqui? Estou ouvindo cabra, estou ouvindo vaca. Como assim? Você não matou todos como Deus mandou. E aí vamos dizer que começa essa queda de Saul com relação a Deus. Deus abandona já. Aí, inclusive, a Bíblia nos relata que já tem outra pessoa que vai suceder o Saul no cargo e que não é dos filhos dele, né? Que logicamente está em relação ao rei Davi. Como que você vê essa queda de Saul? Eu acho que Saul teve muitas exigências no início. Era muito difícil. Talvez ele não estava preparado para o cargo, como você mencionou, e é inseguro. Ele tenta demonstrar que ele é bom, mas sempre tem obstáculos. E obstáculos é muito, por isso eu sempre digo uma figura trágica, né? Saul, inclusive a morte dele é trágica também, é difícil. Então, eu acho que a desobediência aí de Deus, o parâmetro também que tinham dele, né? Tanto desde Deus, Samuel, filhos, o povo, era muito alto e ele não conseguiu lidar com tantas exigências, provavelmente. Aí começa a queda, né? A desobediência e também depois ele vira uma figura, a desobediência a Deus, e ele vira uma figura que de repente fica muito agressiva, cheia de ciúmes, perseguindo a Davi. É como que começa com Saul assim, bem mais querendo fazer o trabalho certo, mas a partir dessa desobediência a Deus, começa a ter uma queda muito grande. Inclusive a Bíblia nos diz que ele tinha um espírito mau, que ele estava com ataques de raiva,
com esse espírito mau, estava passando mal. Então, provavelmente, a partir dessa desobediência que veio toda essa queda, né, de Saul, essa decadência. E é quando a gente vê aí a escolha de Davi, né? É isso. E aí surge a escolha de Davi. É interessante que Davi não é escolhido rei. Quem é coroado rei é o filho de Saul, que chamava Ishbosheth ou Ishbaal. Só que depois Davi, né, vai ter provavelmente um período que os dois são reis, mas no final Davi vai ser coroado rei e vai reinar por muito tempo aqui. E Ariel, que reflexão a gente pode tirar de toda essa história de Saul, né? Do começo do seu reinado, como você falou, muitas funções novas, né? Para uma pessoa que não estava talvez preparada, que achava que não conseguiria, e depois toda a desobediência dele para com Deus e toda a queda dele. Olha, temos muitas coisas que podemos aprender dessa história. Primeiro, assim, do lado humano, vou dizer, né? Que qualquer de nós, em determinada situação da vida, podemos nos converter em líderes. Saul estava procurando uma mula, gente. Ele não estava fazendo carreira política para virar rei. E de repente Deus vai ser que vai nomear ele para ser o rei de Israel. Ou seja, e quantos de nós às vezes estamos em situações, podemos ser pais de família, ou mais de família, ou no trabalho, ou em circunstâncias que de repente temos que liderar, né? Liderar um grupo, liderar pessoas. Outra conclusão é essa questão da desobediência, né? Naquela época, e em todas as épocas, na verdade, tem que ser obediente. Deus falou, tem que ser tal como Deus falou. E uma coisa interessante que tem a ver com o nome Saul. Saul em hebraico se diz Shaul. E não sei quantos de vocês sabem, mas todos os nomes em hebraico têm um significado. Shaul significa emprestado. David, que significa David em hebraico. Dod significa amado. Era o rei amado. E Shlomo, ou Salomão, vem da palavra Shalom, que significa paz, porque no reinado de Salomão houve paz. Então, voltando a Saul, podemos aprender de como uma pessoa normal vira líder de repente, mas também como você pode estar na glória e de um dia para outro uma decisão errada, vem toda essa queda até ter essa morte trágica que ele teve nas montanhas da Gilboa. E para você, como historiador, você trabalha com arqueologia, o quão é impressionante a gente estar num lugar, como você falou, totalmente preservado. Imaginar que ele está preservado há mais de 3.200 anos e Isso. aonde Samuel veio, aonde Saul veio, está intacto e nós estamos aqui agora. Olha, eu moro já em Israel já há quase 30 anos. Eu não deixo de me emocionar cada vez que vejo um lugar como esse, que está intacto. De alguma forma, você está entrando dentro dessa vida cotidiana da Bíblia. Não sei se aconteceu com você, né? Comigo acontece que eu estou ouvindo até a gritaria do povo aqui. Eu estou vendo o sacrifício, estou vendo os sacerdotes entrando. Então, é uma Bíblia 3D, realmente. Então, por um lado, você está sentindo o que sentiram naquela época, e por outro lado, você consegue aprender, ver, sentir essa vida cotidiana na Bíblia, que não tem PowerPoint, nem foto, nem Google que possa substituir estar aqui e sentir até o calor que as pessoas sentiam. E estar aqui realmente muito, muito emocionante. Um dos sítios muito especiais que tem na Terra, dos tantos, milhares que tem aqui. Realmente, caminhar por Israel, né, é realmente caminhar pela Bíblia, né? Exatamente. Quer dizer também que os relatos da Bíblia não são historinhas, né, ou uma mitologia. Ou seja, você pode tocar as pedras, pode sentir o que aconteceu. A geografia, a Bíblia tem descrições geográficas fantásticas, que você pode estar no lugar, abrir a Bíblia e ver aqui está tal lugar, aqui está tal lugar. E a Bíblia descreve com uma exatitude, né, coisas que você pode ver hoje em dia. Então, realmente é fascinante e depois de 30 anos, continua me emocionando. E aí a gente fala de Gilgal, né? Então aqui acontece a coroação de Saul, aqui acontece sacrifícios, né, durante o seu reinado. Aqui então era o ponto de encontro do povo com o profeta Samuel e outros profetas da época. Isso, a gente exatamente. pode concluir assim. Podemos concluir um lugar de reunião, também processos, né? Pessoas eram julgadas aqui, ou seja, era um lugar central. Lembremos que naquela época não tinha templo em Jerusalém. Na verdade, Jerusalém nem pertencia ao povo de Israel. Só Davi que vai conquistar a cidade de Jebus, né? Jerusalém.
Mas até então era o centro social, cultural, religioso e jurídico. Muito obrigada, viu? Um Por prazer, hoje. Ana, hein? Prazer. Obrigada a você também por ter ficado aqui com a gente. A gente vai deixar vocês com algumas imagens aqui de Gilgal, imagens lindas. E nos vemos no próximo episódio, direto aqui da Terra Santa. Então não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para embarcar com a gente nessa viagem e desvendar aí todas as curiosidades do período dos primeiros reis de Israel. Tchau, tchau!